Lá vem. Eu não sei, teve esse vídeo aí que apareceu de um rolo de RX 580, literalmente um rolo de RX 580. E aí muita gente perguntando se ainda vale a pena uma RX 580. Essa RX 580 minha, ela tem muitos anos mesmo. Mas como ele é um grande amigo, eu resolvi pesquisar e é por isso que eu acabei chegando aqui junto com vocês. Eu recomendo pra ele uma RX 580 em 2026? Será que ela roda alguma coisa ainda? Vale a pena? Tem garantia? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Eu sei, a essa altura do campeonato eu também não queria estar falando de RX 580, mas vira e mexe, ela volta pra assombrar. Aliás, voltar pra assombrar é difícil, né? Porque ela nunca foi embora, na verdade. E aí, como de costume, eu recebi de novo a bendita da pergunta, e agora um amigo querendo montar um setup falou assim, cara, eu vi a RX 580, é a única coisa que cabe no meu orçamento. Vale a pena comprar? Eu quis falar que não, mas como eu tenho acompanhado preços e produtos, eu disse, me dá um tempo que eu vou dar uma pesquisada. Alguns momentos depois... E sim, se vocês estão se perguntando, eu vi também esse vídeo do rolo de RX 580 da PCIe. E a gente já vai falar sobre isso. Mas primeiro eu dei uma pesquisada no que tem de RX 580 disponível. E a resposta é não muita coisa, na verdade, né? Até tem algumas aqui, mas não tem tanta placa disponível aí no mercado RX 580. Que é uma coisa triste, porque até a RX 580 tá desaparecendo. Mesmo sendo barata... Nossa, barata é muito triste falar barata, né? A RX 580 também tá desaparecendo. Bom, eu já trouxe pra vocês em vários guias aqui. Eu não vou fingir que eu não sei que existe a RX 580 desde sempre. Ela nunca foi aposentada. E se você tá perdido, você fala assim, nossa, por que tá falando dessa placa? A placa é tão boa, né? Por que tá falando mal dessa placa? Eu não tô falando mal da placa. Na verdade, é uma placa boa. É por isso que ela tá aí até hoje. Mas, se a gente procurar aqui um pouquinho, a RX 580, originalmente, ela foi lançada quando mesmo? Em 2017. E caso você não conheça a placa, ela é ainda mais velha do que isso, porque na verdade a RX 580 foi só um refresh, como gostam de chamar os recantation, né? Ou seja, ela é uma RX 480 um pouquinho melhorada. E a RX 580 saiu ainda antes do que a RX 480. E depois tem uma sucessora dela que também tá aparecendo no mercado aí picada, eu vou falar dela também, que é a RX 590. Mas a RX 580 é curioso porque ela é uma quimera, basicamente, né? Ela é um bicho com muitas cabeças e parece que quanto mais você corta, mais aparece outros modelos. Bom, obviamente que a RX 580 era flagship, ou seja, era a GPU topo de linha que tinha da série RX 500 até sair a RX 590, mas ainda não é a hora de falar dela. E aí, como ela era topo, começou a surgir uns cortes, né? Porque o que acontece? A fabricante vai lá e lança, ó, este é o meu melhor chip. E ela, obviamente, lança primeiro porque ela quer vender o que tá mais caro. E depois ela chega lá e fala, bom, agora vamos lançar versões mais baratas. Que, na verdade, é o chip que não conseguiu ser a RX 580, que a gente pode chamar de RX 570. Na verdade, depende muito do corte do chip, né? É quase como se eles pegassem, a gente já contou essa história aqui, mas se eles pegassem uma panqueca, porque o wafer no Brasil não é muito popular, e aí eles cortassem vários pedacinhos, e às vezes esse pedacinho não ficou muito bom, não bom o suficiente para ser uma RX 580, eles cortam para uma 570. Mas às vezes eles fazem um wafer com cortes menores, e aí esses cortes menores já são pensados para ser GPUs de entrada. Então não é exatamente essa lógica de que toda GPU abaixo de uma RX 580 é uma RX 580 capada. Isso depende muito do chip que é utilizado. E se a gente investigar aqui um pouquinho, a gente consegue encontrar a variante da GPU, uma Polaris 20 XTX, a RX 580 original. Depois a gente tem aqui a RX 580 2048 SP, que você acha que não conhece, mas conhece, que ela é a Polaris 20 XL, mas ela ainda é uma Polaris 20. E a gente tem aqui a RX 570, que é uma Polaris 20 XL também. Aí se a gente pegar, por exemplo, aqui uma 560 já é Polaris 21. Então, na verdade, conforme o corte diminuindo, aumentava o número. Não me pergunte por quê, não sou
engenheiro. Mas por que eu tô contando essa história toda? Pra você entender o que diabos você tá comprando aí, né? Então, de novo, a performance da RX 580, se a gente pegar pra hoje, não preciso fazer, né, muita comparação. Ela ainda é uma performance decente, mas se você quiser entender mais ou menos onde ela se encaixa, pra pegar uma referência de uma placa de vídeo mais moderna hoje em dia, fica até mais difícil, né? Uma RX 580 estaria abaixo de uma 6500 XT. Ela teria mais ou menos ali uma performance do RX 6500 XT, ficando abaixo de uma RTX 3050 de 8GB. A 3050 de 8GB tem 17% mais performance. A GTX 1660 tem 14% mais performance. E vamos pegar alguma coisa talvez um pouco mais recente aqui, não sei se vai ter nesse comparativo. Mas enfim, uma 3050 de 8GB já seria melhor, uma 3050 de 6GB talvez fosse... Não sei, cadê a 3050 de 6GB aqui? Bem pior é a resposta, né? A RX 580 vai ter aí 10% mais performance do que uma 3050 de 6GB. Então você consegue entender por que as pessoas acabam partindo para ela. Primeiro porque não é questão dela ser barata, é questão que o que cabe no orçamento. É uma placa que ainda tem 8GB, ainda tem suporte às últimas APIs. Você consegue rodar um FSRzinho aí, não vai rodar um FSR 4, porque nem quem tem RX 6000 e 7000 vai rodar. Você não roda Ray Tracing, mas a galera diz que não se importa com Ray Tracing, também nessa faixa de preço não dá pra brigar muito. E aí você pega lá a interface dela, é PC Express 3.0 X16, então tudo bem, né, porque o pessoal compra por PC Express, aparentemente. Será? Mas se a gente analisar um pouco mais a fundo, vocês vão entender a curiosidade dessa placa existir no mercado. Bom, primeiro eu vou contar uma historinha pra você. Você não quer ouvir historinha, então deixa pra lá a historinha. A RX 580 que vocês encontram no mercado não necessariamente é uma RX 580. É esse que é o grande perigo. E não é culpa do lojista tentando te passar a perna, fabricante, pilantra. Na verdade é culpa da própria AMD. Que coisa, né? Quase como se eu já tivesse visto isso acontecer. Mas a RX 580 que vocês veem hoje, ela não é a RX 580. A minha RX 580 aqui, provavelmente vai dar um pau em todas as RX 580 que tem à venda hoje no mercado. A não ser que ela seja uma RX 580 de verdade, e não uma 2048 SP. Você fala, que diabos é uma 2048 SP? Pois é, eu já avisei várias vezes nos comparativos de placas de vídeo, mas eu achei que precisava aproveitar esse gancho para explicar melhor para vocês. Se você notar aqui, essa é a versão completa da RX 580 e ela tem 2.304 núcleos e 32 hops, 144 TMUs. O que isso importa para mim? Importa que ela vai ter o chip completo, ou seja, toda a performance que você espera. Se você partir para uma RX 580 2048 SP, não importa se ela é 4GB ou 8GB, você vai ter aqui 2.048 núcleos, 32 hops, 128 TMUs. Percebe que tem um cortezinho ali, né? Certamente que sim. E a gente também tem um corte na questão da memória. A gente tem aqui o clock de memória de 7 gigabits por segundo. Cadê a memória? Memória. Contra 8 gigabits por segundo, o que em números para você pode fazer zero diferença. O que importa de fato é a performance, né? E se a gente pegar a performance aqui da RX 580 2048 SP, ela vai ter aí, em média, a RX 580 normal, essa daqui vai estar na casa dos 13 a 15% à frente. Ou seja, você compra achando que você está comprando uma RX 580 completa, mas na verdade ela é uma RX 580 2048 SP. E o pior de tudo tem gente que deixa de comprar uma RX 570 às vezes mais barato para comprar isso. Você fala, pô, mas 580 é melhor que 570, né? Mais ou menos. Porque se você notar aqui nas configurações, essa daqui é uma RX 570 original. 2048 núcleos, 32 hops, 128 TMUs. Percebe a semelhança aqui com a 2048 SP? Ele tá me imitando. Mesmo que seja a versão de 8 GB, a gente tem basicamente a mesma configuração de GPU. E mais memória não vai trazer mais performance, a não ser que a memória seja limitadora. A gente tá falando de performance de GPU em si. E se limitar, você pode sim diminuir textura e outras coisas, e a performance vai ficar basicamente a mesma. O que eu quero dizer é que a GPU que vem na RX 580 2048 SP não é a GPU que equipa a RX 580 original. E calma, tá tudo bem. Calma, eu vou te explicar já, tá tudo bem, não precisa surtar. Meu Deus, me enganaram, não sei o quê. Não, você que não procura informação, né? Eu já fiz vídeo disso aqui faz 1000 anos, inclusive falando sobre as benditas RX 580 novas. E eu vou falar sobre as tais das novas, mas se inscreve no canal aí, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos aí, senão você vai perder as atualizações, porque a gente vai trazer mais coisas sobre esse assunto. Bom, se a gente pegar o clock base da GPU, essas coisas, tudo bate, né? 1175, 1168, 1275 no boost, 1244. E aí depois o que aconteceu é o seguinte, galera. Depois de 2018,
na mineração, essas RX 580, RX 480, 570, basicamente todas as GPUs existentes no planeta foram minerar. E aí acontece que quando quebrou a mineração, se é que a gente pode dizer dessa forma, essas placas, elas milagrosamente começaram a reaparecer no mercado. Quem é que não lembra das boas e velhas placas de vídeo lavadas na lavadora de alta pressão, né? Pois é, essas placas apareceram aos montes aqui no Brasil de várias fabricantes que foram vendidas como novas lá no AliExpress ou no seu site chinês mais próximo de você. Inclusive até algumas lojas nacionais acabaram vendendo. A diferença dessas placas é que as placas que as lojas vendiam, como elas tinham que dar garantia e tudo mais, elas tinham o PCB novo, então a GPU era recuperada. Inclusive, dá uma olhada lá, eu fiz o vídeo sobre isso no passado. A GPU ela era extraída de uma placa que provavelmente passou por mineração ou que passou por RMA, e aí ela era colocada num PCB novo, ou seja, todos os demais componentes eram novos, mas a GPU já tinha sido usada. Foi feito um rebaling, acho que é rebaling mesmo. E até aí tudo bem, porque essas placas eram vendidas baratas. Só que eram vendidas como novas, e elas não eram exatamente novas. Então alguns vendedores passaram a chamar do jeito certo, que é refurbished ou recondicionada, apesar do PCB ser novo. Inclusive acho que o TechLab, né, na época mostrou aí alguns testes, mostrando aí as placas que estavam com algumas GPUs que já eram usadas e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Só que, como eu disse, a GPU nunca parou de ser vendida, né? É curioso essa história. E mesmo depois da chegada da RX 6600, a RX 580 continuou sendo vendida. A RX 6600, obviamente, é uma geração bem mais recente, né? Teve a RX 500, a RX 5000 e a RX 6000. Essa daqui é da série 6000. Ela tem 8 GB de VRAM, é uma GPU bem mais capaz, só que o que aconteceu? Ela entrou em linha, saiu de linha e a RX 580 continua. Porém, nessas versões bizarras. O mesmo acontece com a RX 570. Pois é, a RX 570, que meio que é basicamente uma RX 580 2048 SP, também apareceu, reapareceu, sumiu, saiu de linha e a RX 580 continuou. Só que a história não para por aí, porque começaram a surgir outros modelos, como por exemplo a RX 580, qual que é essa versão? SE. O que é uma RX 580 SE? É uma placa que tem o clock da memória mais baixo e tem um clockzinho base ou boost um pouquinho mais baixo também, né? Se a gente pegar aqui, ó, também é 2048 Stream Processors, clock base 1244, clock base 1125. Clock efetivo da memória 6600, clock efetivo da memória 8000 efetivos. É curioso porque essa daqui, os 2048 Stream Processors, né, se a gente pegar aqui as especificações, 8 gigabits por segundo. Então, são combinações que foram surgindo, né, são subprodutos da RX 580 que foram aparecendo. Então a gente tem a RX 580X, tem a RX 580 SE, e aí sim chegamos nessa história do rolo de RX 580. Vai ficando pior. 100. Ok, 200. ok. Então cada negócio desse aqui, cada rolo de placa de vídeo vem 200 peças. Então o pessoal tá abrindo aqui pra mim, pra mostrar pra vocês que a PCIe consegue placa de vídeo nova e ninguém consegue no mundo. Daí, ó. Ó como que é o rolo de placa de vídeo aqui, ó, de chipset. Lacrado, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui nunca foi mostrado na vida da história. Nossa, aqui. Ó, pra vocês verem aí, ó. Chipset RX 550, desculpa, 580. Brand new, zerada. Só a PCS consegue na América Latina e no mundo. Respeita. Beleza? That's it. É isso, cara. PCS na frente do tempo. É literalmente um rolo, né? E segundo a postagem aqui, só eles conseguem essa placa nova. O que significa que todas as outras que estão sendo vendidas são usadas? Ih, rapaz. Eu não sei. Aí tem que perguntar pra ele ou pros outros fabricantes. Olha, eu não posso afirmar nem negar que isso aqui é zero. Muito pelo contrário. Mas realmente tem características ali de serem novas, não parece ser utilizada e tal, até porque, como eu disse, já foram feitos testes e dá pra ver visualmente o chip danificado. Quando ele é reaquecido, né, pra poder sair da placa antiga e botar na nova, ele fica marcado e tudo mais, né? Existem algumas técnicas que eles pensaram até de pintar. Como é que é? Agora, essas GPUs podem realmente ser novas, pode ser um estoque antigo. O que eu realmente nunca consegui confirmar é que a AMD continua fabricando RX 580. Se você pegar aqui a litografia, nós estamos falando de 14 nanômetros, e quem fabricava era a Global Foundries. A Global Foundries ainda é capaz de fabricar 14 nanômetros? Com certeza, porque, na verdade, esses processos mais antigos que vão ficando
eles são processos mais testados. Então o que acontece é que eles acabam sendo utilizados em outros segmentos. Então, por exemplo, sei lá, automotivo, perfuração de petróleo, maquinário, eles podem querer utilizar esses processos para fabricar outros chips, já que eles são processos mais antigos, mais caros, mais desenvolvidos, ou pelo menos provados serem bem resilientes. Então é possível que este rolo, na verdade, seja um rolo novo, lacrado e tudo mais. Ah, bom. Mas de novo, eu não tô lá na China, não sou o chinês que tá vendendo, não sou quem tá comprando e não sou quem tá fabricando. Então não cabe a mim dizer se é novo ou não. Na verdade, a gente tem que perguntar pra AMD. Duvido que eles vão responder. Eu também. Ah, beleza, já contou o caos todo aí. Agora me diz, vale a pena comprar uma RX 580 ainda em 2026? Bom, a resposta é sim. De nada, pode finalizar o final, brincadeira. Realmente ainda vale a pena comprar uma RX 580 com todas as ressalvas que existem. De novo, esses produtos que estão sendo vendidos por aqui, todos eles têm garantia. Tem garantia local. Então, por exemplo, tem loja vendendo, tem marca local vendendo, tem marca importada vendendo. Se eu não me engano, até a Biostar estava fabricando há pouco tempo atrás, ou pelo menos montando essas placas. O que eu acho que precisaria ficar um pouco mais claro é se a placa é recondicionada, no caso a GPU, ou se ela é nova. Isso deveria ficar mais claro. E o 2048 SP, para mim, tinha que estar no título da placa. É claro que isso só é conveniente para quem está comprando. Então, como todo mundo vende, se você vender como 2048, os outros vão falar, então não vou vender essa aqui, porque o outro está anunciando como os 580 normal. Se você quer saber se a placa tem a performance que você está imaginando ou não, é só você ver se está escrito lá na descrição a quantidade de Stream Processors. Esse SP é o Stream Processors, e como eu expliquei para vocês, significa que ele tem menos performance. Mas lembra que eu falei que tem mais um componente nessa brincadeira, que é a tal da RX 590? Pois é, a RX 590 também começou a aparecer por aqui, assim como diversos outros modelos, né? A gente tem agora o retorno da RTX 3060 que está sendo fabricada nova, e isso gera mais debate ainda. Você fala, cara, não é possível que estão fabricando a RTX 3069 e não estão fabricando RX 580. E é verdade. Como que é possível, né? É uma GPU mais recente, a outra mais antiga não poderia estar fabricando? É possível. Segundo as minhas fontes, o que eu consegui consultar, não tem RX 580 nova. Pode ser que as minhas fontes não tenham toda a informação? É claro, eu não falei com o mundo inteiro, não sou dono da verdade, mas são as informações que eu tenho. A RTX 3060, por sua vez, segundo consta, a própria Nvidia teve a ideia. Na verdade, o Big Boss, o homem da jaqueta, teve a ideia do... Sabe o que parece uma boa ideia voltar a fabricar a RTX 3060? Isso porque ela utiliza memórias mais antigas, mais lentas, mais baratas e utiliza um processo de fabricação também mais antigo. É o processo de fabricação da Samsung. Isso significa que é uma outra foundry, uma outra fundição que vai fazer a GPU, é da Samsung, não vai brigar com as RTX 50, basicamente. A gente espera que venha a versão de 12 GB mesmo, mas é bem provável que também apareça a versão de 8 GB. Infelizmente, por aí. E voltando para a RX 590, a RX 590 ela também voltou a aparecer. E o que é uma RX 590? Bom, basicamente é uma RX 580 com um pouco de anabolizantes. A RX 590 ela foi um acontecimento um tanto quanto bizarro. A AMD não tinha muita coisa para apresentar, porque ela estava no processo de fabricar as RX 5000. E se você notar aqui a configuração da RX 580 com a RX 590, nós temos aqui uma Polaris 20 e uma Polaris 30. Nós temos 2304, 144, 32, 1300, mesma coisa. O que a gente tem aqui? Um clock base de 1469 contra um clock base de 1257 e um clock boost de 1545 contra um clock boost de 1340. Na memória, a mesma coisa, 8 GB efetivos. E o que muda então da RX 590 para a RX 580? Bom, a RX 590 tem ali aproximadamente 10% mais performance do que uma RX 580, o que significa que automaticamente ela deve ter em torno de 15 a 20% mais performance do que uma RX 580 2048 Stream Processors. O que te ajuda na hora da escolha, porque, de novo, a RX 580, a RX 570, a RX 590, elas são parte da mesma família. Só que a RX 590, por vezes, ela é ignorada, ou as pessoas não entendem muito bem o que ela é. E sim, ela entrega um pouco mais de performance, cobrando um pouco mais. O problema é que ela já entra perigosamente na linha de outras placas mais novas. Por exemplo, a RTX 3050 de 8 GB entrega ali um pouco mais de 8, 10% mais performance que ela. Mas ela já está quase no preço, por exemplo, das RTX 3050 de 8 GB, de 6 GB. 6 GB. Meu Deus, tá ficando cada vez pior. Só que o chegando perto depende muito do dia, do vento, se tá a favor, morro abaixo, com alguém empurrando. Porque de R$1.000 para R$1.300 ainda é muito dinheiro. Porém, se você colocar aqui 10 a 15% mais performance, na verdade 20% mais performance do que uma RX 580. Se a RX 580 2048 Stream Processor estiver custando R$800, você colocar mais 15 a 20%, são R$160 a mais. 960 já seria um preço razoável para ela.
para uma RX 590. O que acontece é que você basicamente paga mais para ter um pouco mais de performance, quase 1 para 1 no FPS. Se tiver nessa colocação, acho que vale a pena. Se não tiver, não vale muito a pena, porque a RX 590 nada mais é do que uma RX 580 com anabolizantes. Então você não vai ter nenhum recurso diferente do que você já teria com uma RX 580, mesmo que seja 2048 Stream Processors. Se aparecer uma 570 de 8 GB, a mesma coisa. Se aparecer uma 570 de 4 GB, ela só vai ter menos VRAM. E se por algum milagre aparecer uma 580 de 4 GB, a RX 580 de 4 GB ainda vai ter basicamente a mesma performance de uma RX 580, apesar de ter menos VRAM, enquanto que uma RX 580 2048 Stream Processors vai ter menos performance. Entendeu, mano? E aí a gente entra numa discussão meio filosófica, né? Será que eu indico isso pro meu amigo? Pô, 2026, ano do nosso Senhor Criador, ainda recomendando a RX 580. Pior que dá pra recomendar. Ela vai consumir um pouquinho mais, ela precisa de um conector de energia de 8 pinos. Você vai precisar de uma fonte um pouquinho mais parruda, vai gastar um pouquinho mais de energia, mas a realidade é que, infelizmente, a culpa é do próprio mercado, né? Se a gente não tem uma GPU que gasta menos, que custa a mesma coisa, entrega igual ou mais performance, a culpa é do mercado. A 6500 XT é uma negação, né? PC Express capado, né? Perdendo performance, dependendo da configuração, ainda mais para quem precisa comprar uma placa com pouco dinheiro. Eu só ficarei atento justamente onde você está comprando a sua RX 580 e qual RX 580 você está comprando. Você vê se de repente ela veio da mineração, ela veio do rolo. E de onde veio esse rolo, né? Que rolo que é essa RX 580? Vou aproveitar que meu amigo vai comprar uma, já vamos testar a RX 580, 590 e 570 para ver se ainda hoje dá para rodar alguma coisa com essas placas. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa seu comentário, você comprou, ainda tem, compraria uma RX 580? E esse rolo aí, hein? Você quer ver a performance mesmo? Em breve.